Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre o planeta Plutão. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Plutão, e Plutão é um daqueles planetas que cai na categoria de planetas transpessoais ou transsaturninos. E as pessoas que estudam astrologia védica tendem a acreditar que essa escola ela não utiliza transpessoais, o que de fato foi verdade durante muito tempo. Há quem diga que eu faço astrologia védica porque justamente ela não trabalha com transpessoais. E eu odeio transpessoais. Transpessoais são uma perda de tempo. Transpessoais não fazem o menor sentido. Vamos com calma. Se chama na astrologia transpessoais aqueles planetas que são invisíveis ao olho nu. Então, antes de a humanidade ter acesso a uma série de equipamentos astronômicos que puderam amplificar o alcance do olho humano, se tinha conhecimento dos planetas só até Saturno. Então Saturno durante muito tempo ele foi considerado como sendo o último planeta, o mais escuro, que rege a morte, que rege o inferno, o mistério, muitas coisas que parecem com Plutão. Então, se você estudar a astrologia clássica, tanto a linha védica quanto a linha grega, as considerações que as produções medievais faziam de Saturno, elas parecem muito mesmo com as considerações que se faz dentro da astrologia moderna sobre o que é Plutão. Então, durante muito tempo, a energia de Plutão ela foi normalmente pensada como sendo a mesma coisa de Saturno, condensada, em termos de influência planetária dentro do horóscopo. Só que uma planeta transpessoal é uma influência invisível. Então, isso significa que a gente não consegue vê-lo, Plutão, a olho nu. Então, planetas que nós não conseguimos ver a olho nu, eles impactam nós de maneira muito inconsciente. Então, é preciso tornar as coisas conscientes. Todos os planetas transpessoais, eles regem coisas celulares, ou pré-celulares, coisas atômicas. Que são tão minúsculas como se fossem átomos. Até o limite do Saturno são consideradas as coisas concretas e visíveis e tateáveis. Agora, para além da órbita de Saturno, são as coisas que elas não são visíveis a olho nu, mas não é que elas não sejam visíveis a olho nu, que elas não existem. Como, por exemplo, você consegue ver uma bactéria? Você não consegue. Mas não é porque você não consegue ver a olho nu a bactéria que ela não existe. Você consegue ver um vírus a olho nu? Não. Mas não significa que ele não existe. Então, é exatamente esse tipo de postura que nós temos que ter com os planetas transpessoais. Os planetas transpessoais, eles afetam de gerações. E o tempo em que Plutão afeta uma geração é justamente o tempo de órbita dele. Ele demora 248 anos para dar uma volta completa em torno do zodíaco, para Plutão fazer um retorno. 248 anos. Então, se nós tirarmos uma média bem por alto mesmo, o Plutão ele fica por volta de 20 anos num signo. Só que não é, astronomicamente falando e astrologicamente falando, não é exatamente isso que acontece.
porque a órbita do Plutão é em formato de elipse. Isso significa que ele não orbita o Sol de maneira circular. Aqui está o Sol, aqui está Plutão. O Plutão ele não orbita de maneira circular, mas sim em formato de elipse, que significa um formato oval. Então existem épocas em que ele está muito próximo do Sol e existem épocas que ele está muito distante. Nas épocas em que o Plutão está orbitando muito próximo do Sol, ele invade a órbita do seu planeta vizinho, que é o Netuno. Então, quando ele invade a órbita de Netuno, quando ele adentra a órbita de Netuno, significa que é a época em que ele está mais próximo do Sol. Então, é nessa época que ele fica por volta de 12 anos num signo. Então, ele adentrou a órbita de Netuno nos anos 90 até os anos 2000 e parece que agora na virada para a década de 2020 que ele está saindo da órbita de Netuno. Então, quando ele sai da órbita de Netuno é quando ele está se distanciando do Sol. Então, é nessa época que ele fica mais tempo num signo, que ele pode ficar por volta de 30 anos num signo. Então, a nível de impacto no indivíduo, não tem impacto. Então, quando você fala bem assim, eu tenho Plutão em Virgem, eu tenho Plutão em Libra, eu tenho Plutão em Escorpião. O que isso significa? Não significa a nível pessoal nada, porque, como eu falei, vai ser uma média aí de uma geração, uma janela de 12 anos até 20 anos, que vai ter o Plutão no mesmo signo que o seu, ou no mesmo nakshatra. Então, assim, em termos de personalidade, não significa nada. Agora, em termos de casa astrológica, significa muito. Porque a casa astrológica é de fato onde o Plutão ele vai imprimir a sua força, a sua presença de maneira pessoal. Para você encontrar a casa onde Plutão está, você precisa encontrar o seu ascendente primeiramente. Para você montar a tabulação do seu horóscopo. Então, a astrologia neovédica, ela acompanha as inovações astronômicas, mas sem perder a tradição. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que na astrologia neovédica, essa que utiliza Plutão, ela ainda assim conserva a regência antiga de Escorpião. Então, vamos supor, se você tem Escorpião na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Isso, de acordo com a astrologia neovédica, esta que utiliza Plutão, se você tiver Escorpião na casa 7, significa que Marte é o regente da casa 7. Então, Marte ele vai responder pelos seus relacionamentos e não Plutão. A astrologia neovédica ela inclui planetas transpessoais, mas ela não destrói a regência antiga de Escorpião. Então, se você quer usar Plutão, ok. Eu recomendo, eu uso, porque eu venho da astrologia ocidental e eu já tenho muita intimidade com esse planeta, mas eu sempre faço essa observação. Sobre a questão do ano em que o Plutão foi descoberto, foi em 1930 no estado americano do Arizona, pelo astrônomo Clyde Tombaugh, no observatório de Lowell. E então, o ano de 1930 ele vai ser muito marcante para o que Plutão significa, porque quando um astro é descoberto, significa que alguma coisa sai do inconsciente coletivo e ela vai para o consciente coletivo. Então, a partir de 1930, ocorreram mudanças profundas a nível coletivo. A primeira delas foi a descoberta da energia nuclear, que daria
as bases para a bomba atômica. Então, o Plutão representa a destruição a nível de grande escala. Foi na época em que Plutão foi descoberto, em 1930, ele estava transitando pelo nakshatra Punarvasu, que se localiza dentro de Gêmeos. E Gêmeos é o signo da comunicação. Então foi na passagem dos anos 20 para os anos 30 que o cinema aprendeu a falar, porque antes ele era só mudo e muito mais teatral. Então lançaram esse filme O Cantor de Jazz, e que teve algumas partes faladas, mas ele não era totalmente falado. Foi a partir de 1929 que nos Estados Unidos se lançou Melodia da Broadway, que era 100% falado. Então, isso mudou bastante a cinematografia e a maneira como os enredos eram encenados dentro do cinema. Eles eram muito mais teatrais antes do som, e agora eles passaram a ficar muito mais íntimos e psicológicos. E falando em psicologia, foi na passagem de 1920 para 1930, na época da descoberta de Plutão, que se popularizou a psicanálise e as ideias de Freud, a ideia do inconsciente, de que muitos dos nossos comportamentos eles estão inconscientes, eles estão submersos nessa área da nossa mente em que nós não facilmente conseguimos acessar, nós só conseguimos acessar por sonhos. Então foi na década de 1930 em que a psicanálise ela foi tomando o público e passou a ser como uma alternativa para se curar euforias, depressões, fobias, profundos sofrimentos da alma, esse tipo de coisa. Então o Plutão está muito associado com a psicanálise. Foi em 1930 que começou a se surgir a noção de ditaduras. Então foram quando apareceram os grandes ditadores. Aqui no Brasil nós tivemos a ascensão do Vargas, do Getúlio Vargas, que tinha inclusive uma grande admiração por líderes nazistas e fascistas. E falando neles, foi justamente em 1933 que o Adolf Hitler surgia na Alemanha como chanceler. Nós tivemos o Mussolini na Itália, tivemos o Franco na Espanha, o peronismo na Argentina, Stalin na Rússia, Salazar em Portugal. Então, o conceito de ditadura, ele surge com o nascimento de Plutão, e a ditadura é uma forma a figura do ditador propõe uma derrisão da religião e dos deuses e de tudo que a cultura anteriormente considerava como canônica, e colocavam a si próprios como se fossem deuses. Então era exatamente como essas figuras de ditadores eram tratadas nos seus tempos. Hitler era tratado como um deus, Mussolini como um outro. E então tem tudo a ver com poder, com controle, com espionagem, com propaganda, com lavagem cerebral, com fazer um reset na mente coletiva. Plutão ele representa profundo com poder e controle. Então ele foi esse planeta que ele foi descoberto no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a descoberta dele certamente afetou profundamente como seriam depois os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, pelo fato de que a Segunda Guerra Mundial ela terminou com um bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki. Então foi a guerra que terminou com energia nuclear, e é exatamente isso que o Plutão significa.
Só que Plutão também pode significar o crime organizado e a máfia, porque foi no final da década de 20 em que o crime organizado ele pegou muito forte nos Estados Unidos, porque eles tinham se passado a 18ª emenda, a 18ª emenda constitucional, que ela proibia a comercialização de álcool nos Estados Unidos. Então isso causou um grande insatisfação populacional, porque proibir não às vezes é a saída, as pessoas vão continuar usando. Então foi daí que figuras de mafiosos famosos como Al Capone, Scarface surgiram no cenário americano, as máfias de Chicago, em que eles basicamente comercializavam álcool, mas não só isso, eles também comercializavam tudo que era ilegal, que era clandestino, que não era regulamentado. Então o Plutão ele pode representar também crime organizado, coisas que não são regulamentadas, que tem um enorme poder de destruição. Plutão ele também representa o sistema financeiro internacional, que é justamente o sistema financeiro quem de fato financia as guerras. Então, as guerras elas são dicotômicas, é um lado que antagoniza contra o outro, mas só que o sistema financeiro internacional ele não funciona desse jeito, porque o sistema financeiro internacional ele não está interessado em lados, ele está interessado em vender armas, em vender produtos de guerra, justamente para lucrar em cima da morte dos outros. Então o Plutão ele representa somas altíssimas de dinheiros, bancos internacionais. E então nós podemos condensar todas essas coisas que ele significa e podemos colocar também a nível de pessoal. A casa astrológica ele vai significar essas coisas. Os trânsitos de Plutão eles podem afetar profundamente uma geração, principalmente quando ele faz uma conjunção com outro planeta transpessoal, como por exemplo, a última vez que Plutão fez uma conjunção com um planeta transpessoal foi em 1966, no signo de Leão, no nakshatra Uttara Palguni, que é o nakshatra de Bhaga, que é esse deus casamenteiro. E foi quando aconteceram as revoluções sexuais, foi quando Urano fez uma conjunção, um alinhamento com Plutão, nesse signo que eu falei, foi quando aconteceu a revolução sexual, as pautas feministas, a pauta LGBT, os direitos dos negros, os movimentos civis, eles começaram a aparecer pelo mundo. A penúltima vez que Plutão fez uma conjunção com um outro planeta transpessoal foi em 1893, que ele fez uma conjunção com Netuno. Essa é bastante rara no signo de Touro, que foi quando surgiu a Sociedade Teosófica de Madame Blavatskaya, que ela revolucionou o mundo, foi a revolução espiritual. Uma outra coisa que foi demarcada especificamente na década de 30, quando o Plutão foi descoberto, foi a criação da Wicca, que é o reconstrucionismo celta, por este ocultista chamado Gerald Gardner, no Reino Unido. E foi um pouco depois da descoberta de Plutão. Então Plutão ele pode representar também ocultismo, bruxaria, magia negra, magia antinomiana, magia branca, magia nomiana também, ou magia cinza, a manipulação de energias ocultas. E também pode representar coisas que são reprimidas, como por exemplo o fato de que a Wicca, como o reconstrucionismo da mitologia celta, que havia sido durante muito tempo apagado, desde a Idade Média, quando o cristianismo pegou muito forte nas Ilhas Britânicas, até o século XX, havendo o retorno de religiões étnicas. Então o Plutão ele pode representar também coisas que são ocultadas, que foram
oprimidas. Embora tenha só 70 anos da descoberta, durante 70 anos que eu quero dizer, ele foi considerado um planeta, só que a partir de 2006 ele foi rebaixado pela astronomia ao status de planetoide ou planeta anão. Só que em termos astrológicos isso não faz tanta diferença, mas é importante entender as motivações astronômicas para isso, porque os astrônomos descobriram que Plutão ele tem muito mais um comportamento de um planetoide ou de um cometa do que de fato de um planeta, pelo fato de que ele é muito pequeno em relação aos outros e ele tem 5 luas. Dentre as mais importantes é uma chamada Caronte, que ela tem basicamente o mesmo tamanho dele. E então o Plutão ele não tem massa suficiente para fazer com que os seus satélites eles orbitem em torno dele de maneira a atrair esse magnetismo. O que na verdade acontece é que essa lua ela é quase do mesmo tamanho do Plutão Caronte, que uma orbita uma em relação à outra, parecendo um par de estrelas, parecendo estrelas binárias. Então, ele tem um comportamento diferente dos outros planetas. Os outros planetas não têm esse comportamento e ele tem uma órbita, como eu disse, em formato muito de elipse. Então, parece mais um cometa. E a partir dos anos 90, o que é importante salientar é que foram descobertos esses vários meteoritos, asteroides nessa região chamada Cinturão de Kuiper, que é onde se localiza a órbita de Plutão. Então existem muitos detritos, muitos fragmentos de corpos celestes no Cinturão de Kuiper, e o Plutão ele tem uma massa tão pequena que ele não consegue limpar a órbita dele. Então existe muita sujeira em volta da órbita dele. Então, assim, em termos de personalidade, o Plutão ele representa muita sujeira. 90 anos atualmente da descoberta dele, mas não significa que a mitologia védica ela não pôde compreender o que Plutão significa, porque ela tem o seu entendimento sobre esse planeta. E o nome em sânscrito de Plutão é Yama. Yama é o deus da morte, é o deus de Dharma, o deus da moralidade. Yama também significa aquilo que você deve fazer menos. Então, a casa onde Plutão está, você precisa desenvolver uma certa transcendência, senão você sofre. Eu vou explicar mais a fundo o que isso significa. Então, para você entender a função de Yama dentro da mitologia védica, você primeiramente precisa entender a ordem cronológica dos fatos, porque inicialmente o deus que tinha essa função de Plutão, de julgar, de ser o que escreve as regras, o Dharma, era inicialmente Varuna. Então, Varuna ele tinha essa função de Indra, de chefe dos deuses. E então ele era uma unanimidade, até chegar uma época da carreira de Varuna em que esse monstro Vritra bebeu a água do oceano, bebeu a água do oceano, e então os deuses iam morrer de sede, inclusive as pessoas que habitavam a terra iriam morrer de sede. Então os deuses se viraram para Varuna e pediram para que ele matasse esse dragão, essa serpente maligna, e o Varuna não fez porque ele tinha uma simpatia com os répteis, para com os asuras. Então foi nessa situação em que o deus das chuvas intercedeu, que esse deus das chuvas é o que depois se tornaria o deus de Diesta,
o Indra de Diesta, mas originalmente era o deus das chuvas, então ele matou o monstro, rasgou a barriga desse dragão e a água foi devolvida para os oceanos e a ordem foi reestabelecida. Só que o deus das chuvas ele convenceu todas as pessoas de que o Varuna ele não podia mais ser chefe dos deuses, porque ele havia traído os deuses. Então os deuses se voltaram contra Varuna e o deus da chuva se tornou o novo Indra, o novo chefe dos deuses. E o Varuna ele foi relegado ao fundo do oceano e se casar com Apas. Então o Varuna ele é conhecido na mitologia védica como Netuno. E então o deus das chuvas passou a ser o novo Indra e ele delegou as novas funções para essa nova geração de deuses que vieram depois da queda de Varuna. Inclusive o tema central do Rig Veda é a queda de Varuna. Então o Yama passou a ter algumas das funções que antes eram só de Varuna, como por exemplo ser o chefe dos deuses, o juiz, o que julga as pessoas, é o que escreve Dharma. Então ele tinha essa função de agora escrever as leis. Então, o Yama, como sendo a representação védica de Plutão, ele representa todos esses tipos de coisas. E Yama é dito de morar em Pitriloka, que é no reino dos antepassados ou no reino da vida após a morte. Então, o Plutão ele rege especificamente na astrologia védica a vida após a morte e os antepassados também, só que ele não necessariamente é um Pitri, que Pitri é o nome sânscrito para os espíritos dos antepassados, mas ele é dito de morar entre os Pitris, entre esses patriarcas. E os ancestrais, os espíritos dos antepassados, eles são criações de Brahma, e é como se fosse um ponto de passagem entre a consciência de Brahma para a criação dos próprios devas. Então o Plutão, ou Yama, fica sendo como esse que recebe a alma, o corpo causal o corpo astral dos que morreram. Como é que funciona isso na prática? A pessoa, você tem o seu corpo causal, que é exatamente esse corpo de carne e osso. Quando nós encarnamos na tridimensionalidade, quando nós assumimos a tridimensionalidade, um ego, esse é o seu corpo causal. Agora, no momento em que você morre, o seu corpo, para você morrer, para você, assim, o seu coração para de bater, seu cérebro para de funcionar, o seu corpo causal, ele sofre uma série de perturbações até ele parar de funcionar. Então é nesse momento em que a alma, o espírito, o corpo astral, ele sai do corpo causal e ele é levado para o Pitriloka, que é o mundo, o mundo da vida após a morte, que é nesse lugar onde Yama está. Então ele vai contar os méritos e os deméritos que você teve durante a vida. Então, dependendo do seu nível de méritos, você vai poder experimentar o paraíso de Pitriloka. Ou se você teve muito mais deméritos, você vai ter que purgar num dos 28 infernos. Então a concepção hindu ou védica do inferno ela é muito parecida com essas outras religiões que viriam depois do hinduísmo, como o judaísmo, o cristianismo. As concepções que essas religiões mais novas têm de inferno, esse conceito da alma ela ser purgada pelos deméritos da pessoa, que dentro do cristianismo e do judaísmo vão chamar de pecados, mas aqui eu chamo de deméritos. Então a alma ela vai purgar nesses 28 infernos.
O reino de Pitriloka, que é onde Plutão mora, ele fica abaixo da superfície terrestre, que é chamado em sânscrito de Bu. Bu é a superfície da Terra. Então, Pitriloka ficaria sendo essa região abaixo da superfície da Terra, que é onde Yama, ou Plutão, está, que é no reino subterrâneo. Então, ele é também conhecido como... Yama é conhecido como o deus do mundo subterrâneo. E abaixo do mundo subterrâneo é onde está o mundo das Nagas, ou dos Asleshas, que é onde estão os répteis, as serpentes, que guardam os tesouros e os prazeres. Essa parte ela já não tem mais nada a ver com o inferno, mas assim, tudo a ver com prazeres e com hedonismo. Então, em algum momento você volta. A alma ela não fica lá em Pitriloka. Em algum momento você volta, você reencarna, mas só que a concepção de reencarnação dentro do hinduísmo ela tem muito menos a ver com essa concepção de reencarnação do espiritismo kardecista e muito mais a ver com metempsicose que é vista no helenismo e também no hinduísmo, que são duas religiões que surgiram na mesma época. Então, nessa concepção de metempsicose, a sua alma ela encarna de maneira única. Então, cada encarnação ela é única. Então, esse papo moderno de que, por exemplo, você provavelmente já deve ter ouvido em algum lugar da internet coisas do tipo: esse menino é a reencarnação de Michael Jackson, que a alma do Michael Jackson saiu do corpo do Michael Jackson e foi para a alma desse menino, que ele é muito parecido, que desde criança ele já sabe fazer o moonwalk. Ou que esse menino é a reencarnação da princesa Diana, porque ele sabe descrever todos os palácios do Reino Unido onde a Diana esteve. Você vai ouvir esse tipo de coisa e, assim, em termos do que a metempsicose tem a dizer, é completamente falso, porque a alma, ela é única e cada versão dela num corpo encarnado também é única. Então, a sua próxima encarnação você compartilha uma centelha daquilo que você havia vivido numa encarnação passada. Mas aquilo que você viveu numa encarnação passada foi uma coisa única. Então a alma não simplesmente ela sai pulando de corpo em corpo, como se fosse uma criança pulando de pedra em pedra para atravessar um rio. Não é assim que funciona. Ela se fragmenta em novas almas ou novas frações de almas ou frações de espírito, e uma dessas frações é que reencarna. Então você pode ter uma lembrança remota daquilo que você viveu como uma daquelas frações que a alma se reaproveitou nessa nova encarnação, mas nunca você vai recobrar todas as outras frações, porque elas se dissipam em novas encarnações e se manifestam na tridimensionalidade em novas encarnações. Então, o Plutão ele representa tanto o ato de carregar o corpo o corpo astral do corpo causal, ou seja, carregar a alma do corpo físico para o mundo dos mortos e levar até Pitriloka, como também o ato de trazer uma nova fração dessa alma, que já se fracionou em novas almas, de volta para uma nova encarnação. Então ele representa tanto o ato de nascer como de morrer. Na astrologia védica, quando nós abordamos o esquema de nakshatras, o Yama, ou Plutão, ele é representado como aquele que mora no nakshatra Bharani. Então, se você quiser ter no esquema de nakshatras, se você quiser ter uma boa compreensão do que Yama ou Plutão significa, você entenda as denominações de que Bharani significa. A simbologia de Bharani é a vagina, representa o ato de nascer, o sexo, e também o ato de morrer, considerando que algumas mães, quando elas parem, os seus filhos, o corpo dela não aguenta e ela morre. Então pode representar também esse tipo de situação. Então o
Plutão, em termos de personalidade, vamos agora entender o que ele significa em termos assim de personalidade. Em termos de personalidade, a casa onde Plutão está posicionada no seu horóscopo, ela representa uma coisa que é muito escondida, algo que é muito escondido, que é muito escuro, considerando que é aquilo que eu falei para vocês, ele está localizado no cinturão de Kuiper, que é muito frio, tem muito lixo, tem muita sujeira. Então é uma casa que ela é muito fria, ela é distante, são temas muito distantes e são muito obscuros. Então se você tem Plutão no ascendente, significa que você é uma pessoa com uma personalidade muito escondida. Se você tem Plutão na casa 4, a mãe é uma pessoa muito escondida, muito cheia de segredos. Plutão na casa 7, um marido ou uma esposa que é cheio de segredos. E por aí vai. E Plutão é dito de abraçar o nosso sistema solar, porque ele é o último, a órbita mais distante. Então ele representa aquele que detém os poderes ocultos. Então o que ele significa são poderes ocultos, como por exemplo dinheiro. Plutão representa bancos internacionais do sistema financeiro internacional. Então, nessa perspectiva, a casa onde o Plutão está significa onde existe uma riqueza oculta ou uma riqueza secreta. O Plutão ele também representa outras sortes de poderes, como por exemplo o poder que é delegado ao juiz, que escreve as regras. Não, o Plutão ele representa juízes e juízos, então são as pessoas que escrevem as regras. Então se você tem, por exemplo, Plutão na casa 9, significa que o seu pai é a pessoa que escreve as regras da sua vida. Se você tem Plutão na casa 5, são os seus filhos que escrevem as regras da sua vida. E também Plutão representa dogmas. Então, representa sociedades secretas, essas sociedades que decidem o que vai ser considerado como um texto canônico e o que é um texto apócrifa. São pessoas que têm enorme poder de persuasão e de convencer as próximas gerações sobre aquilo que elas querem, que eles querem que elas acreditem. Então, o Plutão ele representa dogmas, ele representa, pode representar inclusive o terrorismo espiritual. E Plutão ele representa terrorismo espiritual porque ele trabalha no nível do invisível. Então, e do misterioso. Então, as pessoas podem manipular a nível do misterioso, do invisível. Então, uma pessoa que tem Plutão no ascendente é uma pessoa que ela pode manipular muito através de meios invisíveis, que as outras pessoas não estão vendo. Como, por exemplo, eu estou vendo um espírito aqui na minha frente e as outras pessoas, como é que elas vão refutar o que elas estão falando? Porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo nada, só ela que está dizendo, eu estou vendo um espírito ali. Então, Plutão ele representa essa capacidade de manipular ao nível do invisível. O Plutão representa também humilhações profundas que nós vamos passar, porque ele representa o inferno, que é onde Yama mora, no Pitriloca, onde ele conta os méritos e deméritos. Então é onde a gente vai ser severamente julgado pelas nossas atitudes. Então, os nossos atos, eles vão ser severamente julgados ou punidos. Então, onde a gente experimenta punição, castigo, ressentimentos. Marte é dito de ser a oitava inferior de Plutão e Plutão a oitava superior de Marte. Então, se Marte representa a guerra, o Plutão representa o ressentimento que vem da guerra. É aquele ressentimento que ele nutre por muito tempo da nossa vida e que muitas vezes ele não apaga. Então, pode ser uma ferida que ela não apaga. Então, normalmente, a casa onde Plutão está, existem muitas feridas, existem muitos temas considerados sórdidos, tabus,
As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Então, se você tem Plutão, por exemplo, na casa 3, pode indicar que seu irmão é uma pessoa que passou por uma série de tipos de humilhações e de punições. Plutão ele é muito restritivo, porque no momento em que nós reencarnamos na tridimensionalidade, a alma ela é moldada para ela caber dentro de um corpo físico. Então, a casa onde Plutão está é como nós tivéssemos essa sensação de que a nossa liberdade ela é constantemente cerceada, de alguma forma. Então, a gente tem uma tendência a acreditar que temos o controle absoluto sobre aquela área. Ou que aquele parente ou aquela pessoa que está sob a influência de Plutão, que ela acha que tem controle sobre a nossa vida. Só que esse é justamente o motivo pelo qual Plutão ele traz grande sofrimento na nossa vida. Porque nós acreditamos, o ego acredita que ele tem controle sobre aqueles temas e no fundo ele não tem controle sobre absolutamente nada. Então ele é em última instância dito de ser o destruidor do ego. É por isso que ele é muito temido, porque o ego representa nossas ilusões, a mortalidade, a nossa longevidade no limite da tridimensionalidade, da segurança, da autoafirmação. E o Plutão ele vai numa direção contrária disso. Na astrologia védica, a Lua representa de fato o nosso ego. Então o Plutão ele é como se fosse antagônico a todas as coisas que a Lua significa. Então, onde Plutão normalmente faz bem, a Lua não faz. Então, essa conjunção de Lua e Plutão normalmente não ela é vista como muito boa. Lua em Escorpião é a posição de queda da Lua. Lua na casa 8 é a posição onde a Lua desenvolve mar na carca. Então, uma pessoa que tem Lua em conjunção com Plutão é como se ela tivesse uma Lua em Escorpião, uma Lua na casa 8, porque a Lua é o ego, ela busca conforto, ela busca afirmações físicas, certezas palpáveis, todas essas coisas. E Plutão ele é o contrário disso, ele tira todas as nossas afirmações físicas, as nossas certezas palpáveis e traz o caos da nossa vida. Então, em última instância, você deve se render e fazer as coisas se transformarem, deixar as coisas morrerem e se transformarem. Plutão ele representa morte, mas não no sentido literal da palavra, porque casas matadoras e planetas marcas na astrologia védica é o que de fato representa morte no sentido literal de matar a pessoa. Agora, Plutão ele representa morte em sentidos mais simbólicos. Se nós voltarmos à mitologia védica, Plutão ele era dito de ser aquele que limpa a face da Terra para que as novas gerações possam surgir. Então ele era sempre chamado para desempenhar as suas funções na Terra, para limpar a superfície da Terra, para que, levando as pessoas mais velhas, as pessoas que já passaram do seu prazo de validade para Pedrilouca, para o mundo dos mortos, para que as novas gerações pudessem nascer. Então ele é mais simbolicamente, ele representa sim mortes simbólicas. Então o trânsito dele em média dura 20 anos, então ele fica transitando por 20 anos numa casa astrológica. Então durante aquela época é como se que ele te cobrasse que você sepulte certas coisas que não têm fundamento na sua vida. Então Plutão ele é dito de ser o destruidor das coisas que não são verdadeiras, das coisas que são mentirosas. Então a casa onde Plutão está, nós temos um enorme poder de arrancar o mal pela raiz, de subverter também situações danosas e destruir aquela situação para a melhor. Então no fundo eu acredito que o Plutão ele é um tesouro escondido, porque quando nós nos apegamos aos temas da casa onde ele está, por posição natal e até mesmo a casa onde ele está transitando atualmente no seu horóscopo, quando nós nos apegamos àqueles temas, nós sofremos muito, mas à medida que nós aprendemos a desapegar e sepultar muitos dos temas daquela casa, não significa necessariamente que o trânsito de Plutão
que ele vai destruir aquela casa. Como, por exemplo, Plutão transitando na casa 7, meu marido vai morrer, a minha esposa vai morrer. Não, não é desse jeito. Mas se a relação entre você e teu marido ou tua esposa, ela não tiver uma fundamentação sólida, o trânsito de Plutão, ele ceifa tudo, para que o novo possa surgir. Então, tudo que tem fundamentação fica, tudo que é verdadeiro, porque ele verdadeiramente é quem consegue ver a verdade por trás das coisas, porque ele é o que abraça o nosso sistema solar, então ele é que controla as coisas mais obscuras e profundas. Então, ele é, no fundo, a nossa capacidade de renascer como uma fênix, porque ele é o regente inconsciente de Escorpião. Então, o Escorpião, ele é esse signo que tem essa regência tripla, a regência consciente de Marte, a regência inconsciente de Plutão e a regência kármica de Queto. Então, o Plutão, ele opera como o signo de Escorpião e traz muitos dos temas da casa 8, essa capacidade de renascer das cinzas. Então nós só conseguimos renascer das cinzas quando nós nos desapegamos daqueles temas, da casa onde ele está posicionado de maneira natal. Yama significa também aquilo que você deve fazer menos, ou aquilo que você não deve fazer tanto. Então a casa onde ele está significa que aquela casa você deve desapegar um pouco dela, ou desapegar completamente dela e desenvolver a casa em oposição, porque senão você sofre. Por exemplo, se você tem Plutão na casa 7, se você fazer muito, desenvolver muito temas de casamento, se você ficar muito na presença do seu marido, da sua esposa, que você vai sofrer. Então é melhor desenvolver melhor a casa em oposição à posição natal de Plutão, que é uma estratégia eficiente de você transcender todo esse sofrimento que ele causa, que é como se ele te levasse para o inferno, embora a casa onde ele se localize represente muito de uma energia magnética, sexual e profunda, porque essa ponta do iceberg que leva a gente para o mistério, para o tabu, para o desconhecido. Então ele é altamente magnético, só que ele é uma quimioterapia. Então se a gente fica muito ali naquela casa onde ele está, é como se a gente passasse por um perpétuo estado de quimioterapia. É como se ele nos destruísse, até mesmo o nosso prana, a nossa força de vida. Então nós precisamos de tempos em tempos desapegar da casa onde ele está e desenvolver a casa em oposição a ele, tá certo? Então eu acredito que eu cobri as questões mais importantes sobre Plutão. Eu vou começar uma série sobre os efeitos de Plutão em cada uma das 12 casas astrológicas para você entender como o Plutão individualmente te afeta de acordo com a posição natal dentro do teu horóscopo. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo sobre Plutão. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos sempre com mais novidades. Obrigado pela atenção e tchau!